Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato José Lamano. O Beato José Lamano nos lembra que, a fim de permanecermos fiéis à nossa vocação cristã, devemos aprender a compartilhar os dons recebidos de Deus, com os irmãos de todas as raças e todas as culturas. Devemos anunciar com coragem e coerência o Cristo a cada pessoa que encontramos, especialmente aqueles que ainda não o conhecem, dizia o Papa João Paulo II na homilia de sua beatificação. De nacionalidade italiana, nasceu em Castelnuovo, a 21 de janeiro de 1851. Vindo de uma família de camponeses, era o terceiro de 5 filhos que foram educados em esmerada e sólida fé cristã. Sobrinho de São José Cafasso, que também o formou, o jovem José Lamano também estudou na escola de Dom Bosco e, após ingressar no oratório do Seminário Diocesano de Turim, foi ordenado sacerdote no dia 20 de setembro de 1873. Jovem de profunda oração e virtudes, pedia incessantemente a Deus: torna-me santo e não somente bom. Desde jovem seminarista, distinguiu-se por ter uma visão ampla dos problemas do mundo e da evangelização. Ordenado sacerdote, inteirou-se ainda mais dos desafios da sociedade e da Igreja do seu tempo e imediatamente pôs mãos à obra com coragem e até ousadia para aquela época. Em 1887, em Roma, encontrou-se com o velho missionário, o cardeal Massaia, expulso definitivamente da Etiópia, da África. Já naquela ocasião o padre Lamano manifestava seu ardente desejo de ser missionário. Infelizmente, sua saúde era muito frágil e isto não lhe permitiu chegar, em termos geográficos, onde seus anseios e ideais o teriam levado. No segredo do seu coração e para alguns mais íntimos, o padre Lamano tinha um grande sonho, em dar início a um instituto que agregasse padres e irmãos, dispostos a darem a vida pela evangelização, da África inicialmente, e depois também dos outros continentes. Superadas umas muitas dificuldades a respeito desse projeto, especialmente a mentalidade da época, chegou a hora da concretização do grande sonho. Dia 29 de janeiro de 1901, era oficializado o Instituto Missionário da Consolata, para padres e irmãos. Apenas 2 anos mais tarde, ele já estava enviando os primeiros 4 missionários, 2 padres e 2 irmãos, para as missões do Quênia,
país do sudeste da África. O primeiro campo de evangelização foi em terreno virgem, num território ainda não tocado pela ação de outros missionários, no coração do Quênia, na África Oriental, e no seio de uma tribo que se revelou ótimo parceiro para a inauguração de um novo método de trabalho missionário. A total inexperiência e o indomável entusiasmo dos missionários novatos, por um lado, e a curiosidade e acolhimento dos Kikuyu, por outro, juntaram-se para forjar um estilo de fazer missão que na época causou alguma surpresa e não poucas críticas à sua volta, mas que o Instituto veio assumir como patrimônio e característica própria e adotar nos outros territórios aonde levou a sua ação. Uma combinação fecunda, mas nada fácil de definir ou equilibrar nas respectivas proporções, entre evangelização, na sua vertente pastoral, e promoção humana, na vertente das iniciativas para o desenvolvimento. Esta dupla componente estava já refletida na primeira equipe constituída paritariamente por sacerdotes e leigos. O trabalho de evangelização expandia-se e as forças não eram suficientes. Bem cedo os missionários sentiram a necessidade da presença missionária feminina e pediram ao fundador que enviasse religiosas para um trabalho complementar. Não era tão simples atender a este pedido, tendo em vista também que as congregações femininas de então não haviam despertado ainda para o carisma missionário além fronteiras. Diante do impasse, o padre Alamano, indo para Roma, expôs a dificuldade ao Papa Pio X. Este logo lhe perguntou: por que não funda você mesmo um instituto missionário feminino? Eu não tenho vocação para isto, santidade. Não a tem? Pois bem, eu lhe a dou. Vá e comece a pensar nisto. Para o padre Alamano aquela ordem manifestava a vontade de Deus e imediatamente começou a tomar as devidas providências. O novo projeto custou-lhe vários anos de trabalho árduo, muita reflexão, dificuldades e sacrifícios. Mas, os santos são assim. Diante do que sentem ser vontade de Deus, nada os detém. A 16 de fevereiro de 1926, o padre Alamano foi chamado à casa do Pai, mas sua obra, que tinha sólidos alicerces, foi continuando. Muitos outros caminhos se foram abrindo e o Instituto foi alargando suas fronteiras. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Campânia, região da Itália, Santa Juliana, Virgem e Mártir. Data da morte incerta. Em Cesareia da Palestina, os santos mártires Elias, Jeremias, Isaías, Samuel e Daniel, cristãos egípcios, que, por terem espontaneamente ajudado os confessores da fé condenados às minas na Cilícia, foram presos pelo prefeito Firmiliano, no tempo do imperador Galério Maximiliano, e, depois de crudelíssimas torturas, pereceram ao fio da espada. Depois deles receberam também a coroa do martírio Pânfilo, presbítero, valente, diácono de Jerusalém, e Paulo, oriundo da cidade de Jâmnia, que tinham passado 2 anos no cárcere, e ainda Porfírio, servo de Pânfilo, Seleuco da Capadócia, graduado no exército, Teódulo, ancião da família do prefeito Firmiliano, e finalmente Julião da Capadócia, que, chegando ali naquele momento, beijou os corpos dos mártires, e assim denunciado como cristão, foi mandado queimar a fogo lento pelo prefeito. Morte no ano 309. No reino da antiga Pérsia, São Maruta, bispo, que, depois de restabelecida a paz na igreja, presidiu ao concílio de Seleucia, restaurou as igrejas de Deus arruinadas na perseguição do rei Sapor e colocou as relíquias dos mártires da Pérsia na cidade episcopal, depois chamada Martirópolis. Morte no ano 420. Em Borgo San Pietro, nos Abruzos, região da Itália, a beata Filippa Mareri, virgem, que, desprezando as riquezas e faustos do mundo, abraçou a forma de vida de Santa Clara, recentemente estabelecida na sua terra. Morte no ano 1236. Em Perugia, cidade da Úmbria, também na Itália, o beato Nicolau Paglia, presbítero da Ordem dos Pregadores, que recebeu de São Domingos o hábito e o ministério da pregação. Morte no ano 1256. Em Hiroshima, no Japão, o beato Francisco Toyama Jintaro, mártir. Morte no ano 1624. Em Nápoles, cidade da Campania, região da Itália, o beato Mariano Aciero, presbítero, que, dotado de profunda cultura teológica, bíblica e humanística, se dedicou com grande zelo apostólico à evangelização deste território pela pregação assídua e pelo ensino frequente das crianças e dos adultos pobres,
e contribuiu eficazmente para a renovação e dignidade do clero. Morte no ano 1788.